Olá, sejam bem-vindos à aula de Introdução a Libras. O meu nome é Mirelle, este é o meu sinal. Calma que vocês já vão entender o que é isso, tá bom? Então vamos lá, o conteúdo da aula de hoje, né? O que é e como funciona a Libras, né? Vamos entender isso, saber a diferença entre Libras e português sinalizado, saber a diferença entre uma língua oral e uma língua visual, né? Uma língua oral, que é o português, e uma língua visual, que é a Libras. Vamos aprender o alfabeto, os números, algumas saudações, tudo em Libras, certo? Vamos descobrir o que é datilologia. E também vamos dar uma passada pelo percurso histórico da vida e da educação dos surdos, certo? Então vamos lá, vamos dar início aqui. O que é Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil desde 2002, certo? Tá, mas o que é Libras, então? É a forma de comunicação do surdo, é a forma como eles vão se expressar para o mundo, como eles vão conseguir se comunicar, certo? É uma língua que tem uma estrutura gramatical própria, não é uma cópia visual do português, ou seja, não quer dizer que, então tudo que tem no português tem na Libras, só que é sinalizado. Não é isso. O português tem a sua estrutura gramatical e a Libras tem a sua. São coisas diferentes, certo? A Libras, ela tem o sistema linguístico visual motor, então não é uma coisa visual, vai utilizar aqui o espaço visual motor. Então tem uma estrutura diferente, tem uma gramática diferente do português, certo? Então vamos lá, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, creio que sim. Aqui tá, então é a língua do surdo, é a forma de comunicação, mas é surdo mesmo que a gente fala? É surdo, surdo mudo, é mudo, deficiente auditivo, né? Qual que é o termo correto? Vou dizer logo, o termo correto é surdo, tá? Eu sei que a maioria das pessoas chamam de mudo, não fala, então é mudo. Só que não, tá? O termo correto é surdo. Não é que não existam mudos, né? Existem. Só que mudos são as pessoas que têm problemas nas cordas vocais, né? Que realmente não conseguem emitir som, não conseguem falar. Só que o surdo, ele tem a capacidade, ele tem voz, ele consegue falar, emitir som. Só que ele não ouve. Tá, mas por que ele não fala? Não sei o que, vamos lá. Quando a gente vai aprender a falar, como é que a gente aprende? Como é que é o processo, né? A gente vai ouvindo e vai reproduzindo, tentando reproduzir os sons. O surdo, ele não tem como fazer isso, né? Então, para ele, a questão de falar é por causa disso, porque ele não ouve para poder reproduzir um som. Apesar de que existem surdos oralizados, existem surdos que eles oralizam, que eles conseguem falar. Não quer dizer que eles estão ouvindo o que eles estão falando, mas eles conseguem emitir sons, eles conseguem falar. Mas isso aí vai depender do grau da surdez também, né? Porque existem vários graus, existe o leve, moderado, severo, profundo, vai depender disso também. Um trabalho aí com o fono também, muito esforço, vai depender de muita coisa aí, mas existem sim surdos oralizados que eles conseguem falar, tá? Mas não são todos. Então, o termo correto é surdo, tá? Se você fala mudo ou surdo mudo, vamos esquecer isso, tá? É só surdo, tranquilo. E, sim, existe também deficiente auditivo. Também tem o deficiente auditivo, que é aquela pessoa que teve, com o decorrer do tempo, ou por causa de alguma doença, de algum acidente, alguma coisa, essa pessoa foi perdendo aí a audição, pode ter sido bilateral ou unilateral, teve essa diminuição ou essa perda dessa audição, e aí, mas essa pessoa se comunica oralmente, essa pessoa não ouve direito, mas ela consegue se comunicar oralmente, ela não utiliza, digamos, do campo visual, né? Ela não utiliza disso. Então, vamos lá, os termos surdo ou deficiente auditivo, né? Dependendo aí, não tem surdo mudo nem mudo. Quer dizer, tem mudo, mas vocês já entenderam em quais casos, né? São raros.
Então, vamos lá. Surdo, tá? Separei aqui algumas perguntas frequentes, que as pessoas normalmente perguntam, que é Libras, já falei, que é a língua brasileira de sinais, língua de comunicação dos surdos. Aí eu também expliquei aqui, né, mudo, surdo-mudo, DA é deficiente auditivo, tá? Qual a diferença entre povo surdo e comunidade surda? Povo surdo são os surdos, apenas surdos, e comunidades surdas são todas as pessoas que estão envolvidas, que têm os mesmos interesses, que se comunicam, que, por exemplo, eu sou da comunidade surda, né? Os professores, os intérpretes, amigos que se comunicam, os familiares, todas essas pessoas que participam, que sinalizam, que estão juntos ali, são da comunidade surda, fazem parte da comunidade surda, não são só os surdos, certo? Libras é universal? Não, Libras não é universal, tá? Cada país tem a sua língua de sinais. Libras é a língua daqui do Brasil. Nos Estados Unidos eles têm a ASL, que é a língua americana de sinais. Na França eles têm a LSF, que é a língua de sinais de lá. Cada país vai ter a sua, não é universal. Então os sinais daqui são diferentes lá dos Estados Unidos, diferentes lá da França e etc, certo? Libras é mímica, né? É mímica, né? Que tem alguns sinais que realmente são é mímica. Não, não é mímica. Como eu falei, tem uma estrutura gramatical, tem um sistema linguístico. É tudo organizado, tá? A gente que não conhece e vê ali, né, bonitinho, os sinais fazendo... É mímica, vê fazendo sinais, acha que é mímica, mas não é. Tem toda uma estrutura, tem toda uma gramática por trás, certo? Todo surdo sabe Libras e não, porque às vezes a gente acaba, então eu aprendi Libras aqui, tem um surdo ali na minha rua, e aí eu vou tentar falar com ele, só que só vai funcionar se o surdo também souber Libras, né? Ele não só porque ele é surdo, ele não nasce sabendo Libras, porque é uma língua. Então, língua a gente aprende. Então, exatamente como tem a gramática, essas coisas assim, a gente vai ter que aprender. O surdo também vai ter que aprender. E aí, já pegando aqui o gancho, como os surdos aprendem? Como é que eles aprendem como é que vai explicar? Como é que vai explicar para o surdo? Né? Então, é um trabalho muito delicado, né? Como é que aprende? Existe, inclusive, até hoje, grandes discussões de como é que é o melhor método para o surdo aprender, qual o melhor método de educação, né? Uma questão que está sendo muito debatida ainda. Mas vamos lá pegar aqui o básico, como é que funciona. Por exemplo, nós temos o sinal de cadeira. Eu quero ensinar para ele o sinal de cadeira. Se eu falar cadeira, ele não faz sentido. Mas o sinal de cadeira é este daqui. Não sei se vai dar para ver aqui. Este daqui. Tá? Cadeira. E aí eu quero ensinar para ele, eu quero fazer com que ele associe isso daqui com a cadeira. Então eu vou lá na cadeira, eu aponto para a cadeira e faço o sinal. Aponto e faço, né? Tento manter ali a atenção dele, repito, até ele associar que aquilo dali que eu estou mostrando, até ele fazer essa associação com esse sinal aqui, certo? Então, para esses sinais, né, para objetos, essas coisas, um celular, por exemplo, já dá para você pegar o celular, você faz o sinal, e é repetição, a gente tem que repetir, até ele conseguir fazer essa associação, porque a informação que ele está tendo é só aquilo ali visual, só aquilo dali. Então, é bem delicado, né? Mas, e aí também tem a questão, e as coisas abstratas, por exemplo, conceitos, essas coisas. É um trabalho bem complexo, tá? Porque nessas coisas que dá pra gente, uma caneta, um caderno, dá pra você pegar o objeto, né? E você vai mostrando por foto tudo. Mas conceito abstrato é complicado, viu? Então, vamos aqui passar para aqui pro próximo. Aqui eu coloquei um memezinho. Diferença entre Libras e português sinalizado. Libras eu já falei o que é.
Português sinalizado é o que acontece bastante, né? Tem até um memezinho aqui, tô vendo alguém sinalizar, cadê? Alguém fazer português sinalizado, todo mundo achando lindo. Português sinalizado é o seguinte, é quando você vai pegar uma frase, digamos, você vai fazer a tradução literal daquilo, sinal por sinal. Você vai só pegar, por exemplo, uma frase, e aí, como é que diz tal frase? Aí você, qual é o sinal de tal coisa? O sinal de tal coisa. Você vai pegar a estrutura do português e você vai fazer um sinal para cada palavra. Não necessariamente isso daqui vai ser Libras, vai ser português sinalizado, porque você não está utilizando a estrutura da Libras, você está utilizando a estrutura do português, só que está encaixando a Libras ali. Então, isso é português sinalizado. Não sei se deu para entender muito bem, mas eu acho que tem alguma coisa aqui para frente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Falar mais um pouquinho aqui. No português sinalizado acontece bastante, por exemplo, em músicas, né? Músicas. Você pega uma letra de uma música e se você fizer sinal por sinal, vai ficar meio estranho, não vai fazer sentido para o surdo. Por quê? Como eu falei, a Libras ela tem uma estrutura diferente, então você tem que colocar na estrutura da Libras para que faça sentido. Eu vou falar alguma coisa mais lá na frente sobre isso, sobre música, alguma coisa assim. Então, depois a gente vai desenvolvendo. Língua oral, língua gestual, né? Gestual, visual. No português temos aqui o exemplo dessa frase, o gato comeu o rato. Aí na tradução para Libras ficou com letra maiúscula, né? A gente faz a transcrição com letra maiúscula. Ficou rato, gato comer. Aí você vai dizer, não faz sentido. Por que mudou? Então vamos lá. Isso acontece mais quando a gente vai fazer uma narração, quando a gente vai contar alguma coisa, quando você tem que meio que criar um cenário. Por exemplo, o gato comeu o rato. Vamos lá, criar um cenário aqui. Esse aqui é o sinal de gato. Gato. Comer. Isso aqui é o sinal de comer. Rato. Já não deu pra ver aí, né? Rato. Isso seria se eu fizesse na estrutura do português. Em Libras ficou... Porque vamos lá, vamos tentar imaginar. Você está tentando dizer uma coisa para o surdo. Então é tudo visual. A única informação que ele tem é isso visual que você está criando aqui. Ele não está ouvindo. Então ele não sabe nem do que está falando. Então, rato, né, aqui, rato. Aí ele vai, tinha um rato. Vamos ver o que aconteceu. Aí você faz o sinal de gato, comeu. Que aí ele vai, digamos assim, vai montando o cenário na cabeça. Se você colocar já o gato, vai ficar mais complicado para ele. Se você colocar nessa estrutura do português, vai ficar mais complicado para ele entender. Não é que não vai dar para entender nada. Talvez dê para entender, dependendo também do nível do surdo, né? Nível de Libras dele, de entendimento, de experiência. Mas para ele vai ficar mais complicado. Então, dessa outra forma aqui, é a estrutura da Libras, a estrutura, certo? Não vamos focar muito nisso daqui, não. Tem aqui um exemplo. Isso aqui é um trecho de uma música. Não vou lembrar agora de quem é. Uma música que eu fiz uma interpretação certa vez. E tem assim: então você adormece, meu coração enobrece e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Tudo isso daqui em Libras fica só essa frase que tá aí. Mas o que é esse 2S, dormir, 1S, como assim? O que é isso? Isso aqui não é a escrita da Libras, tá? É a transcrição. Que a gente vai pegar esse textinho e pra gente sinalizar, a gente vai colocar dessa forma aí. 2S é a segunda pessoa do singular. Não precisa ficar preocupado com isso. Meu Deus, não tô entendendo nada. Calma que o foco não vai ser esse, tá? Eu só tô querendo mostrar aqui pra vocês que são estruturas diferentes, tá? Então vamos lá, vai ficar... deixa eu fazer aqui pra vocês entenderem visualmente, digamos.
Espero que a imagem esteja boa. Ó, se eu fosse fazer sinal por sinal, seria assim, que no caso seria português sinalizado. Lembra que eu falei antes? Seria assim, sinal por sinal. Então, você adormece, meu coração enobrece, e a gente, no caso seria nós, sempre esquece de tudo que passou. Isso é português sinalizado. Você viu quanta... Eu peguei exatamente a estrutura do português e fiz sinal por sinal. Isso é português sinalizado. E não é dessa forma. Para o surdo não vai fazer sentido. Você viu que eu fiz um monte de sinal e na Libras é tudo reduzido. Tudo reduzido. Não vai ter uma coisa na Libras, como ele tem estruturas diferentes, coisas diferentes, não vai ter, assim, questão de verbos de ligação, algumas conjunções, algumas coisas, não tem um sinal específico para aquilo, tá? Vai ficar tudo dentro do contexto e tudo mais, vocês vão entender. Então, tem essa frase toda aí, então, você adormece, tarará. Vamos ver, eu vou sinalizar aqui como vai ficar na Libras, como é que a gente sinaliza. Não é sinal por sinal, isso é português sinalizado. Como fica em Libras, tá? Tudo isso, toda essa frase aí vai ficar... Isso que eu vou fazer, essa sinalização, é essa frasezinha aqui, tá? Em Libras. Vamos lá. E aí? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei um cenário, digamos, com o sentido o que está querendo dizer naquela frase. Então, você adormece, meu coração enobrece. Você adormece. Então, dentro do contexto aí da música, que é uma música, né? Então, tem todo um contexto e tudo mais. Então, eu fiz aqui uma pessoa, como se tivesse uma pessoa aqui no meu colo. Isso aqui... eu preciso fazer tudo isso? Não, isso aqui é porque eu estou fazendo uma questão de, por exemplo, a tradução de uma música, digamos assim, de um texto narrado, alguma coisa assim. Então, tá aqui, ó, posso dizer assim também, que adormece, né, esse aqui é o sinal. Vai fazer como se tivesse uma pessoa aqui adormece, também pode colocar. Meu coração enobrece, então eu vou fazer meu coração, tarará. Eu vou fazer que eu tô lisonjeado, né? Ó, que aqui é o sinal de lisonjeado. Então eu vou como se estivesse olhando aqui para a pessoa. Estou lisonjeada. E aí a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então todas as coisas aqui, ó, do passado, aqui é o passado, aqui atrás. Tudo que passou até hoje, tudo isso daqui eu pego. Aí esse aqui é o sinal de esquecer, eu pego e esqueço, tá? E aí? Não precisa se preocupar, meu Deus, não entendi nada, como assim é muito complicado. Isso aqui, a gente não vai focar nisso daqui, que isso aqui é uma coisa bem mais avançada. Eu só quero que vocês percebam a diferença entre a língua oral, que é português, e a língua visual. Vocês percebam como é diferente, como é que funciona. Vocês terem um gostinho aí, certo? Então vamos lá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o alfabeto e a datilologia. Então, essa primeira imagem aí, né, que tem o alfabeto, tem uns sinais, umas coisinhas. Isso daí é a escrita da Libras. A Libras, ela não é uma língua ágrafa, tá? Ela tem escrita sim, só que é muito pouco conhecida. Poucas pessoas conhecem, tá? Ela não é nem, digamos, usada assim. Mas existe sim. Existem trabalhos aí para desenvolver essa escrita e tudo mais. Isso aí tá escrito num sistema que é o SignWrite, né? É um sistema onde você cria ali os sinais.
é um programa, alguma coisa assim no computador que você já tem todos os sinais, você já monta ali as coisas. Eu não sei se vocês vão lembrar, aqui eu acho que dá pra ver. Tem um quadradinho lá no início, na primeira página. Tem aqui embaixo do videozinho. Tem um desenho, digamos assim, abaixo do meu nome, né? Uma bolinha com um negocinho. Aquilo dali é o meu sinal, como escreve o meu sinal, como é que escreve, né? Que é assim. Eu nem falei, né? Peraí. Que aí faz isso daqui. Aí tá escrito lá, que é o meu sinal. Se escreve desse jeito, em libras. E sobre o sinal, né? Nem falei. O que acontece é o seguinte: na língua de sinais, na Libras, a gente meio que é batizado. Popularmente a gente diz batizado, mas não é batizado. É que assim, a gente meio que ganha um nome. Não ganha um nome. Vamos lá explicar isso direito. A gente ganha um sinal, que é o nosso nome na comunidade surda. Mas por quê? Porque, por exemplo, o meu nome é Mirelle. E aí a gente está sinalizando, tal. E aí temos aqui o alfabeto, que a gente vai já aprender daqui a pouquinho. Aí para não ficar, por exemplo, que alguém chama Mirelle, para não ficar fazendo o meu nome letra por letra, porque seria equivalente a alguém me chamar tipo M-I-R-E, né? Então a gente cria o surdo, no caso, ele dá um sinal para você, para quando alguém quiser fazer referência para você, quiser falar sobre você e tudo mais com você, ele só faz aquele sinal. Por exemplo, o meu sinal que o surdo me deu foi esse daqui, que faz referência que esse sinal ele pode fazer uma referência das suas características físicas, mas também das suas características, né, não físicas. E aí tem referência aqui ao meu sinal. E aí pegou aqui a letra M, um spoiler. Pegou aqui a letra M e o meu cacho, né? Então, quando o surdo está se comunicando, as pessoas estão falando, estão sinalizando em libras e alguém faz assim, tá falando sobre mim. Sou eu, tá me chamando. Entende? Então, cada pessoa vai ter um sinal, né? O surdo precisa de um surdo ou uma pessoa que tenha muita fluência e tudo mais, assim, que vai dar o surdo. Não é você que vai escolher, eu quero um sinal assim. Não, o surdo que vai dizer pra você, tá? E aí você aprende esse sinal e você vai falar, digamos, meu nome é fulaninha e esse é o meu sinal. Que aí fica mais fácil para o surdo. Como é visual, né? Ele não vai ficar lembrando do seu nome como é. Vai ser isso daqui. Meu nome é esse, na comunidade surda, né? Espero que tenha dado para entender. Então vamos lá aqui. Tá pequenininho, mas eu vou colocar letrinha por letrinha. Então, aqui o alfabeto, né? Eu acho que vocês já viram em algum momento aí da vida. Vai ser como você vai fazer a mãozinha e vai significar uma letrinha. Falando com criança. Datilologia. Datilologia é quando você vai utilizar esse alfabeto manual para fazer um nome. É como se fosse soletrar, digamos assim. Faça a datilologia do meu nome, por exemplo, do meu nome, Mirelle. Eu vou fazer letra por letra do meu nome, certo? Isso é datilologia, fazer a datilologia. E quando que é utilizada a datilologia? Para nomes das pessoas, nomes de lugares que não tem sinais, nomes de coisas que não tem sinais. Por exemplo, você está sinalizando e aí você não sabe o sinal de tal coisa. Você faz a datilologia do nome que você quer saber e aí a pessoa faz o sinal, ou você quer perguntar, ou você não sabe o sinal de alguma coisa, você faz o nome, você faz a datilologia. Saber o alfabeto não quer dizer que você sabe libras, certo? Porque isso daqui, o alfabeto, ele é até um empréstimo, né, do português, porque é um empréstimo assim, a questão da questão das letras, né, que a gente faz aqui o sinal e aí se refere a uma letra do alfabeto, do português. Então, meio que um empréstimo linguístico, certo? Não necessariamente, não quer dizer que, eu aprendi o alfabeto, então sei libras.
Não, porque você não vai conseguir se comunicar com o surdo só sabendo isso. Porque imagina você conversar com a pessoa o tempo todo soletrando, né? Não dá certo. Então vamos lá, vamos aprender aqui. Deixa eu ver aqui. Dá um tempinho.